Fala, gurizada, tudo bem? Pessoal, vamos lá? Pessoal, nós estamos entrando agora em organelas celulares, página 50, pega lá. Essa aula é top pra caramba, né? O pessoal que adora citologia, essa aula aqui é fantástica, que a gente vai trabalhar exatamente com as organelas, ou organoides celulares, como nós chamamos, né? Lembra? Ribossomo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomo, peroxissomo, certo? Citoesqueleto, né? Entamicrofilamentos, entamicrotúbulos. Então a gente tem que saber, basicamente, a origem de cada uma das organelas e a função que cada uma desempenha. Tá joia? Então agora nós trabalhamos com organelas, próxima aula já vai ser ao vivo, né? Núcleo celular, e logo em seguida vamos trabalhar com uma aula muito interessante que fala sobre mutações. Beleza? A gente consegue fechar todo o nosso conteúdo a partir da semana que vem, e aí dá-lhe revisão, né? Vamos fazer várias e várias revisões para vocês até o Enem aí, não tenha dúvida. Beleza? Então pega todo mundo aí a página 50 e vamos trabalhar. A primeira imagem é essa que você está vendo aqui, né? Nós temos aqui uma imagem de uma célula, né? Uma célula animal. Eu sei que é animal, primeiro que ela não tem parede celular, eu sei que ela é animal porque ela tem uma organela chamada lisossomo, que atua na digestão celular, que é o que a gente vai falar sobre cada uma delas, né? Olha aqui, ó, plasmalema, a famosa membrana plasmática, permeabilidade seletiva, HEL, retículo endoplasmático liso, certo? HAIR, retículo endoplasmático rugoso. Vocês vão perceber daqui a pouquinho que o rugoso, olha lá, ó, ele tem organelas aderidas à membrana, lembra? Chamada de ribossomos. Beleza? Núcleo celular. Dentro do núcleo celular, não podemos esquecer, existe uma outra organela não membranosa, chamada de nucleolo, que sintetiza ribossomos. Galera, não copia nada, só estou dando um panorama geral aqui. No núcleo também fica o DNA. Essa é a famosa membrana que todos vocês conhecem como, olha lá, ó, carioteca. Estão lembrados? Aí nós temos aqui centríolos, beleza? Complexo de Golgi, o famoso sistema golgiense, mitocôndria, apesar de não estar aparecendo, mas existe disperso aqui no hialoplasma e até mesmo em algumas organelas como as mitocôndrias, os famosos ribossomos, beleza? Isso é importante a gente lembrar. Tá na boa? Tá tranquilo? Vamos continuar? Eu quero que você pegue a página 50 e vamos iniciar. A primeira organela que a gente vai trabalhar, galera, é o retículo endoplasmático. A palavra retículo, quero até que você anote na tua apostila, olha lá, ó, significa canal. É um canal encontrado dentro do citoplasma, por isso que o nome endo é dentro, né, citoplasmático, que ele pode ser liso ou agranular. Professor, por que o nome é liso ou agranular? Porque ele não tem ribossomos aderidos à membrana externa. E acho muito interessante a gente falar uma coisa, né, uma coisa que eu já vou adiantar aqui para você. Gente, o que eu estou desenhando nesse momento aqui, ó, é a carioteca, certo? A carioteca é onde você tem aqui a molécula de DNA, certo? Olha o que acontece. Quando a membrana, né, nuclear, a famosa carioteca, aí ó, estou fazendo aqui a carioteca, bonitinho, certo? A carioteca protege o DNA. Quando a carioteca, ela, né, ocorre uma fragmentação, dá uma olhada aqui, ó, ela vai formar um canal. Esse canal a gente chama de retículo endoplasmático liso. Se esse canal, né, ficar aderido com o ribossomo, olha como que é legal, ó, ele vai dar origem ao retículo endoplasmático rugoso. Legal? Aí o retículo endoplasmático liso, vários deles, olha lá, ó, esse aqui você tem o retículo endoplasmático liso, tá vendo? São vários lisos associados entre si. Ele forma uma estrutura chamada de complexo de Golgi. Aí o complexo de Golgi começa a secretar vesículas, certo? E uma dessas vesículas é o famoso quem? Olha lá, ó, lisossomo. Você vê que interessante? É uma sequência. Então não precisa copiar, ó. A carioteca lá em cima vai dar origem ao retículo endoplasmático liso. O liso vai dar origem ao complexo de Golgi. E o complexo de Golgi vai dar origem ao lisossomo. Então é uma sequência em cadeia. Correto? Então vamos voltar para cá. Eu estou aqui no retículo endoplasmático liso ou granular. Depois você copia tudo. Professor, por que ele é liso? Ele é liso porque ele não tem ribossomos aderido à sua membrana. E a função, gente, do retículo, não importa se ele é liso, não importa se ele é rugoso, ele tem uma função única, né? Os dois têm uma função única. Primeiro, transporte de substâncias, é a primeira função. Segundo, armazenamento de substâncias, correto? Transporta e armazena. Professor, quem transporta e armazena? O retículo liso e o retículo rugoso, os dois, certo? Agora, aí existem algumas diferenças. Por exemplo, o retículo endoplasmático liso, tá? Esse que você está vendo aqui na imagem, ele sintetiza lipídios. Então, a função de sintetizar lipídios é realizada pelo retículo liso. Outra, ele armazena cálcio.
Se ele armazena cálcio, então ele é encontrado em grande quantidade em órgãos como, por exemplo, músculos, certo? Ossos, não se esqueça que ossos também apresentam células, lembram? Osteoblastos, osteoclastos, certinho? E ele também atua num processo famoso que vocês conhecem como desintoxicação. E a desintoxicação, ela ocorre nas células hepáticas. Lembrando que as células hepáticas são as células do fígado, lembra? Seu melhor amigo não é o cachorro, né, pessoal? É o fígado. Esse é o retículo endoplasmático liso ou granular. Professor, quem é que formou o liso ou granular? Olha lá na imagem no início, ó. É a membraninha que protege o DNA. Olha ela aqui, ó, chamada de carioteca. A origem do retículo endoplasmático liso é da famosa carioteca. Então vamos lá, página 50. Origem carioteca, a primeira coisa que eu já fiz aí com você. Funções: transporte de substâncias, síntese de lipídios e esteroides. Não se esqueçam que os esteroides, certo? Fazem parte do grupo de lipídios. Matéria-prima para formar os hormônios masculino e feminino, lembra? Progesterona e testosterona. Beleza? É o esteroide mais famoso que existe, o famoso colesterol. Cuidado do HDL e LDL, viu? Para não confundir depois. Detoxificação, né? Ou seja, desintoxicação. Se você quiser colocar na frente de detoxificação, abre um parênteses e escreve lá, inativação de drogas. Inativação de droga. Drogas, né, que chegam ao seu fígado, seja ela drogas ilícitas ou lícitas, substâncias em geral, né, são todas inativadas no fígado. E armazenamento de cálcio. Por isso que eu encontro bastante retículo endoplasmático liso aonde? Né? Nos ossos e músculos, por exemplo. Bom, gente, chegamos agora no retículo rugoso, certo? Ele também transporta, ele também armazena, ele é rugoso ou granular, porque ele tem, olha aqui, ó, essas pequenas organelas que estão aqui coloridas, né, na cor azul, como você está vendo, chamada de, olha lá, ribossomos. Estão lembrados? São os famosos ribossomos. Bom, galera, quando eu falo em transportar, pelo fato de ter ribossomo, o ribossomo sintetiza a proteína, correto? Então, uma das funções dele é sim sintetizar proteínas, pelo fato de apresentar ribossomos. E além de sintetizar proteínas, ele também tem a função de armazenamento de proteínas. Toma muito cuidado, principalmente quem vai fazer prova na UFMS, né, eu já vi diversas questões da UFMS usar esse nome aqui, ó, ergastoplasma. Ergastoplasma é um outro nome que você dá também para o retículo endoplasmático rugoso ou granular. Granular porque tem ribossomo, o liso é agranular porque não tem ribossomo. Não pode esquecer disso, tudo bem? Pessoal, se eu estiver muito rápido, deixa eu voltar aqui, só um minutinho, beleza? Deixa eu descartar, que eu acabei apertando um botão errado aqui, mas não tem problema. Vamos voltar aqui no rugoso. Lembra outro nome que dá para o rugoso mesmo? Lembra? Acabei apagando aqui. Ergastoplasma. Beleza? Vai na apostila. É retículo, hein, pessoal? Se é retículo, a origem é carioteca, tanto liso quanto rugoso. Vai lá. Funções: transportar substância e sintetizar proteínas, pelo fato de apresentar uma organela conhecida como ribossomo. Tá na boa? Vamos continuar. Aí eu coloquei embaixo da imagem ali, ó, apresenta ribossomos aderido à face externa da sua membrana. Não esquece do outro nome que você pode encontrar, ergastoplasma. Vimos retículo liso, vimos retículo rugoso. Quando você olha aqui nessa imagem, dá para você ver nitidamente, né? Esse carinha aqui é o retículo endoplasmático liso, é um conjunto de canais, e esse é o rugoso pelo fato de apresentar o quê? Ribossomos, é o HER. E HEL, retículo endoplasmático liso. Beleza? Bom, vamos lá, uma coisa vai ligando a outra. Como eu falei de ribossomo, olha ele aqui, ó. Pessoal, o ribossomo é a menor unidade que existe. É a menor unidade que existe, só é visível mesmo a microscopia eletrônica. Tá? Ele tem de 15 a 20 nanômetros. Tá? 20 a 15 nanômetros. Cuidado com esse N, né? N é um N diferente, nanômetros. Então, significa que ele é extremamente microscópico. Ele pode ser encontrado disperso do citoplasma ou em algumas organelas. Professor, quais organelas que tem o ribossomo? A mitocôndria tem ribossomo, o cloroplasto tem ribossomo, o retículo endoplasmático rugoso tem ribossomo. E a função do ribossomo, você sabe, sintetizar a proteína. Professor, quem que tem ribossomo? Fácil,
Todas as células. Sejam elas procariontes, sejam elas eucariontes. Todas as células possuem ribossomo, sem exceção. Então dá uma olhada aqui, ó, tá? Aqui a gente tem disperso no citoplasma, apesar da imagem não estar nitidamente mostrando, né? Existe uma grande quantidade de ribossomos dispersos no citoplasma. Assim como em algumas organelas, como eu estou pintando aqui, olha lá, ó, o retículo rugoso, e até mesmo, né, dentro das, olha lá, ó, mitocôndrias, estou pintando em vermelhinho, dá uma olhada lá em cima, ó, certo? Eu encontro o ribossomo. Professor, quem que produz o ribossomo? Esse cara aqui, ó, que fica dentro do núcleo. Esse carinha aqui, na verdade, ele é todo espiralado. Tá? Ele é todo espiralado, ele não é membranoso, ele não tem membrana. Ele é chamado de nucleolo. Nucleolo forma ribossomos. Se você remover o nucleolo de uma célula, essa célula para de produzir ribossomo. Sem ribossomo, sem produção de proteínas. E se não tiver produção de proteínas, morte celular. Tá na boa? Então vamos continuar. Antes de copiar qualquer coisa aí, lembra dessa aula aqui? O ribossomo ele tem duas subunidades. Uma é a subunidade maior, eu dei aula na aula passada, síntese de proteína, código genético. E a outra é subunidade menor. Estão lembrados disso? E eu havia dito para você na aula anterior que o ribossomo ele tem dois espaços. Ele tem aqui o chamado sítio P e tem aqui o chamado de sítio A. Até brinquei com vocês, lembra? Sítio do pica-pau amarelo, para você não errar. O sítio P é graças, né, à enzima chamada peptidil, porque isso que é chamado de sítio P, e o sítio A de aminoácido. Vocês já assistiram essa aula, foi anterior a essa. Então, galera, vamos lá. Ribossomo é originado no, olha lá, ó, nucleolo. Nucleolo, não é núcleo, é nucleolo. Nucleolo é uma organela nuclear, né, nuclear. Muito bem, então. É constituído por RNA e proteínas. Então, o ribossomo está rico em proteínas, está rico em RNA. Nesse caso, né, você sabe que tem 3 RNA, o mensageiro, o transportador e o ribossômico. Ele apresenta RNA ribossômico. Vamos lá. Função: síntese de proteínas, síntese proteica, produção de proteínas, síntese proteica. Localização: é encontrado no hialoplasma, que é a parte líquida da célula. Lembra, galera, ó, isso é importante, ó, hialoplasma também é chamado de citosol, para quem não lembra. Hialoplasma ou citosol, parte líquida da célula. E em algumas organelas. Professor, põe para mim quais são as organelas. Então, abre um parênteses e escreve lá. É encontrado no HER, o que é HER mesmo? Retículo endoplasmático rugoso. É encontrado na mitocôndria, mitocôndria também tem ribossomo. É encontrado nos plastos, plastos também tem ribossomos. Tá ok? São as menores organelas que existem. Tudo bem? Sítio P, sítio A. Põe no desenho aí, pessoal, ó, sítio P e sítio A. Só uma curiosidade. Como eu já falei, vou falar de novo. Se tiver rápido, pausa, copia com calma e vai avançando. Aqui eu tenho, aula passada eu expliquei isso. Aqui eu tenho o RNA mensageiro em azul. Ó. Ó, aqui, ó, esse aqui é o RNA mensageiro. Aí, ó, estou pintando para você o mensageiro. Tá vendo essa fita toda aqui? Ó? Essa fita toda aqui é o RNA mensageiro. Correto? E em azul é o ribossomo, olha lá. Ó. Eu tenho aqui o ribossomo 1, tenho o 2, tenho o 3, tenho o 4, tenho o 5, tenho o 6. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu tenho um conjunto de ribossomos. O conjunto de ribossomos eu posso chamar de polissomos. Ou eu posso chamar de polirribossomos. Tanto faz. Polissomo ou polirribossomo. Certo? Atua do processo de síntese proteica. Se você não assistiu a aula anterior que está lá no vídeo, que, olha, particularmente, modéstia à parte, foi uma das melhores aulas que eu dei de código genético, quero que você assista de novo e de novo e de novo. Tá bom? Então tá aí, ó. Ribossomo. O conjunto de ribossomos denomina-se polissomos, embaixo do desenho, ou polirribossomos. Estava no liso, fomos para o rugoso e agora vamos chegar no complexo de Golgi. Gente, vão lembrar do quando eu comecei a aula hoje aqui? Né? Lembra? Nós temos quem mesmo? Vão lembrar? Nós temos a carioteca, lembra? A carioteca se fragmenta e forma o retículo endoplasmático liso. Se ele aderir ao ribossomo, você sabe, ele forma o retículo endoplasmático qualquer, olha, rugoso. Aí o liso, eu tenho vários lisos associados que vão dar origem ao famoso complexo de Golgi. Essa é a imagem que você está vendo aqui do lado. Ó. O complexo de Golgi é um conjunto de sáculos achatados. É um conjunto de sáculos achatados, correto? Só é encontrado em células eucariontes. Tá certo? Liso, só em eucariontes. Rugoso, só em eucariontes. Complexo de Golgi, só em eucariontes. Correto? Professor, e o ribossomo? Todas.
procariontes e eucariontes. Ah, vírus também. Cara, vírus não tem célula. Vírus não. Você está vendo que é um conjunto de sacos achatados. Você está vendo aqui? E ele tem algumas vesículas. Você está vendo? Uma dessas vesículas pode ser o famoso lisossomo. Tá certo? Uma delas que contém enzimas hidrolíticas, digestivas, pode ser o lisossomo. As outras são vesículas secretoras. A principal função de um complexo de Golgi é essa, secreção celular, secretar substâncias, certo? Ele secreta substâncias, é encontrado principalmente em glândulas, e principalmente em glândulas para poder secretar as suas substâncias, correto? Secreta substâncias, depois você copia, armazena substâncias, modifica substâncias. Por exemplo, ele pode armazenar proteína e modificar a proteína e transformar essa proteína em uma enzima. Lembra? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, as proteínas armazenadas no complexo podem ser produzidas, modificadas em enzimas, como eu acabei de falar. A principal função é secreção. Secreta, armazena substâncias, modifica substâncias, tá? Olha que massa, ó. Ele origina, depois você copia, galera. Ele origina essa vesícula. Essa vesícula é encontrada na região da cabeça anterior do espermatozoide. Ela é chamada de acrossomo. O que tem o acrossomo? O acrossomo, ele armazena uma enzima. Essa enzima, você vai ter que saber o nome dela. Ela é chamada de hialuronidase. A hialuronidase é o seguinte, olha para mim, ó. O espermatozoide, ele começa a bater com a cabeça, né, na membrana protetora do óvulo, né, a chamada corona radiata, bate, e numa batida dessa, o acrossomo ele se fragmenta, e a enzima chamada hialuronidase começa a dissolver essa corona para permitir o quê? A entrada do espermatozoide no óvulo e ocorrer a fecundação, correto? Essa enzima chama-se hialuronidase. Beleza? Então vamos na apostila, vai lá. Sistema golgiense é originado do retículo endoplasmático liso. Olha lá, ó, acabei de falar lá em cima, olha em cima do lado esquerdo, ó. Esse é o retículo endoplasmático liso, que juntos formam o complexo de Golgi. Vai lá, é constituído por um conjunto de sáculos achatados. Escreve para mim a palavra achatados. Bom, galera, você chama de complexo de Golgi, aparelho de Golgi, aparato de Golgi, sistema golgiense, não tem problema, tudo é complexo de Golgi. Mas tem outro nome que você pode dar em célula vegetal, eu até pus aí, ó. Em célula vegetal você também chama de dictiossomo ou golgiossomo. Grifa. Em células vegetais denomina-se dictiossomo ou golgiossomo. Pode passar um marca-texto. Dictiossomo ou golgiossomo. Funções, vamos lá. Secreção celular, passa o marca-texto. Armazenamento e modificação de substância, passa o marca-texto. Formação do acrossomo do espermatozoide, está ali, beleza? E aí eu quero que você, por favor, no desenho que está escrito acrossomo ali embaixo, escreve armazena enzima e hialuronidase. Pessoal, como é aula gravada, se tiver rápido, para e copia com calma, sem pressa. Essa é a vantagem de fazer aula gravada aqui. Nossa, o Dilson está correndo, né, tal, e não consigo acompanhar. Para o vídeo, copia e continua. Origina o lisossomo, acabei de te falar. Ó, uma das vesículas pode ser o lisossomo. Está vendo aqui? Beleza? E origina o grão desimógeno. Professor, o que é um grão? O que é o grão desimógeno? O grão desimógeno é uma vesícula, é uma bolsa, é uma vesícula secretora do pâncreas. É uma vesícula secretora do pâncreas, que contém o chamado suco pancreático. Lembra? Na nossa aula de sistema digestório, a vesícula secretora, chamada desimógeno, contém suco pancreático, que atua no processo de digestão. Tá na boa? Algo que é importante, ainda mais quem vai fazer o UFMS, a UFMS adora isso, né? Olha lá, é saber o seguinte, o complexo de Golgi ele tem duas faces, uma chamada face trans, outra chamada face cis. Deixa eu só te mostrar para você entender. Está vendo aqui em cima? Aqui em cima, tá? Isso aqui é uma célula, tudo bem? Vamos fazer até aqui só para você entender. Aqui é uma célula. Tá? Isso que eu acabei de circular aqui em cima, deixa eu colocar aqui, é a famosa membrana plasmática, plasmalema. A imagem não está mostrando, mas aqui embaixo, tá? Vamos tentar mostrar aqui para você. Ó. Aqui embaixo é onde fica o núcleo. Tá certo? Aqui é onde fica o núcleo da célula. Então, olha só, esse cara aqui é o complexo de Golgi, tá vendo? Esse é o complexo de Golgi.
Essa face aqui que eu estou pintando, ó, essa face que eu estou pintando, ela está voltada para a membrana. A face que está voltada para a membrana é a face trans. É delas que saem as vesículas, certo? As vesículas secretoras. Essa face aqui de embaixo, que está voltada para o núcleo lá embaixo, certo? É a face cis. A face cis está voltada para o núcleo. Olha só que interessante, ó. A face cis recebe as vesículas, por exemplo, desse cara aqui, ó. Esse aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Professor, como é que você sabe? Olha aí, galera, ó. Olha o pontinho preto aqui, ó, tá vendo? São todos ribossomos. O rugoso libera vesículas que contêm enzimas, né, proteínas, e manda para quem? E manda para o complexo de Golgi. Então a face trans, a face cis recebe substâncias. E a face trans, que está lá em cima, libera substâncias e manda para a membrana. Então, ó, a face trans é voltada para a membrana e a face cis, que fica lá embaixo, é voltada para o núcleo celular. Então, vamos lá. Face do sistema. Face cis ou face afirmativa, a face de baixo, é voltada para o núcleo celular. É ela quem recebe proteínas, por exemplo, do rugoso, retículo rugoso. E a face trans, ou face de maturação, é voltada para a membrana, certo? É ela que envia substâncias para a membrana, substâncias essas que serão secretadas. Tudo bem? Isso aqui nós chamamos de face trans. Tá na boa, pessoal? Então vamos lá. Chegamos agora no lisossomo. Uma coisa origina a outra. A carioteca forma o liso forma o complexo de Golgi, o complexo de Golgi forma o lisossomo. Beleza? Até te contei aquela da célula, né? O que a célula foi fazer no psiquiatra? Alguém lembra? Isso, ela descobriu que tinha complexo. Não é verdade, pessoal? Complexo de Golgi. Beleza? Que podre, hein? Mas vamos lá. Continuando. Tem gente que não entendeu, mas deixa para lá. O que é o lisossomo? O lisossomo é uma vesícula secretora, tá? Olha lá, ó, pode ser essa aqui, ó, que está desprendendo do complexo. A origem do lisossomo é complexo de Golgi. E ele apresenta enzimas hidrolíticas, que atuam no processo de digestão celular, certo? Olha que massa aqui, ó. Aqui a gente tem, né, o aparelho de Golgi, o famoso complexo de Golgi, certo? Uma dessas vesículas lá, ó, certo? Ela é o chamado lisossomo, que atua no processo de digestão celular. Belezinha? Então vamos lá. Lisossomo é originado a partir do sistema golgiense, ok. São organelas arredondadas que possuem enzimas hidrolíticas, grifa isso, enzimas que atuam na presença da água. Essas enzimas são produzidas no retículo rugoso, lógico, toda enzima é uma proteína, proteína tem retículo rugoso, e conduzida ao complexo, onde são modificadas, acumuladas e acondicionadas em vesículas que brotam desse sistema. Função, qual é a função? Põe lá para mim, digestão celular. Digestão celular. Tá na boa, pessoal? Vamos continuar? Digestão celular. Quantos tipos de lisossomos existem? Já vou avisar para você. Existem 2 tipos de lisossomo. Ou ele é primário, ou ele é secundário. O primário é o recém-sintetizado, tá? Acabei de colocar lá na tua apostila lá, ó. É o recém-produzido, é o recém-sintetizado. Pronto. Esse é o lisossomo primário. Já o secundário é o ativo. É aquele que vai fazer a digestão. Então acompanha lá. O tipo de lisossomo recém-sintetizado, certo? E o segundo é o atuante, é o ativo. Está vendo essa imagem aqui? Essa imagem está mostrando para a gente como que funciona isso, tá? Bom, vamos lá. Vamos colocar pela ordem aqui, só para você entender. Você está vendo o número 1? O número 1 está ocorrendo uma invaginação. Você pode ver que está ocorrendo uma invaginação da membrana. E a invaginação você chama de pinocitose, que é englobamento de substâncias líquidas. Já o 2 está havendo formação de pseudópodos, lembra? E aí alimento sólido, olha lá. Aí o 2 eu chamo de englobamento de substâncias sólidas ou simplesmente fagocitose. O número 4, vou colocar aqui em cima, é o famoso complexo de Golgi, certo? O complexo de Golgi forma o número 5, que é o lisossomo. Como o lisossomo acabou de ser produzido, então o número 5 eu chamo de lisossomo primário. Ele é inativo, certo? Professor, quem que é o 3? O 3 eu não sei, é uma vesícula. Se ela tiver líquido, eu chamo de pinossomo.
Vesícula rica em líquida é pinossomo. Agora, se a vesícula é rica em alimento sólido, eu chamo de fagossomo. Então, pinossomo é líquido, fagossomo é sólido. Aí olha o que acontece, gente. Vamos lá para o número 5. O lisossomo primário, que é o número 5, certo? O que acontece? Ele encontra ou um fagossomo ou um pinossomo, que eu acabei de falar aqui, ó, aí, ó, fagossomo, pinossomo, fagossomo, pinossomo. E esse cara aqui que você está vendo, que eu estou pintando ele todo de vermelhinho, olha lá, ó, esse aqui é o lisossomo. O lisossomo agora vai fazer a digestão, ele está cheio de enzimas hidrolíticas. Então agora ele está fazendo a digestão. Então agora eu chamo ele de lisossomo secundário. Quer dizer que agora ele é ativo, ele está fazendo a digestão. O número 7, tá, é um vacúolo que tem tanto enzimas do lisossomo quanto o alimento. Então eu chamo de vacúolo heterofágico. Pode ser heterofágico, certo? Ou simplesmente de vacúolo digestório. Espero que a minha imagem não tenha atrapalhado vocês, mas olha lá. Vacúolo heterofágico, com H, ou digestório. O 8 é aquilo, aí foi feita a degradação no 7, foi absorvida as substâncias para dentro da célula, aquilo que é útil está tudo sendo absorvido para dentro da célula. Professor, e o 8? O 8 é aquilo que vai ser eliminado. O 8 a gente chama de corpo residual, certo? O 8 é o corpo residual. São os resíduos. E aí é feita a eliminação desses resíduos por um processo conhecido como exocitose, que é para fora. Tá? Professor, dá um exemplo, dá um nome. Plasmocitose. Então vai lá. O número 1 é pinocitose, englobamento de partícula líquida. 2, fagocitose, englobamento de partícula sólida. O 3 é o pinossomo, se for só vacúolo líquido, ou fagossomo, se for só sólido. O 4 é o complexo de Golgi. O 5 é o lisossomo primário, que ele acabou de ser produzido. O 6 é o lisossomo secundário, que é ativo. Tá? O 7 é o vacúolo heterofágico, que é onde está ocorrendo a digestão. O 8 é o corpo residual, certo? Aquele que vai ser eliminado. E o 9 são as substâncias eliminadas, processo esse conhecido como exocitose. Gente, tudo isso aqui que você viu, a partir de quando o lisossomo começou a trabalhar, a gente chama de digestão celular. Sabendo disso, vamos lá, existe agora então aquilo que a gente precisa saber, que são os tipos de digestão intracelular. Quais são a digestão que o lisossomo vai participar? Já vou te avisar, são 3. Heterofágica, autofágica e autólise. O que eu acabei de explicar aqui atrás para você é a heterofágica. Certo? A heterofágica é quando o lisossomo secundário, que é o ativo, faz a digestão de partículas que sejam elas líquidas ou sejam elas sólidas. É a mais comum. Certo? Então vamos lá. Digestão heterofágica, abre um parênteses e põe para mim, é a mais comum. Digestão de partículas sólidas e líquidas. Pronto, é a mais comum. Aí, galera, ó, eu tenho ali o complexo de Golgi, ele forma o lisossomo, tá vendo? O lisossomo se aproxima do vacúolo digestório aqui do lado esquerdo, lança as enzimas, faz a digestão, aí nós temos o corpo residual, aquilo que deve ser eliminado, e automaticamente o processo, né, externo. Então eu vou de novo para você. Lá embaixo tem fagocitose e pinocitose, certo? Olha lá, aí eu tenho o fagossomo de um lado, o pinossomo do outro e os lisossomos agindo. Eles fazem a digestão do vacúolo digestório, absorve o que é bom, sobra o corpo residual, que deve ser o quê? Eliminado, por um processo chamado plasmocitose. E agora chegamos na autofágica. Auto, consigo mesmo, fágico, comer. Comer a si mesmo, no bom sentido. Autofagia, gente, é quando a própria célula é degradada por ela mesma. Às vezes existem excessos de mitocôndrias, excessos de ribossomos, excessos de retículos, carência de substâncias do teu corpo, como proteína, como lipídio, como carboidrato, aí a célula recolhe a fazer a digestão das próprias organelas que estão dentro dela em excesso ou inativas. Que fique bem claro. Digestão em excessos ou digestão inativa. Ou é um é outro. Então, como ele faz a digestão dos próprios componentes celulares, você chama isso de autofagia. Tá? Então vamos lá, autofagia, digestão de componentes celulares, grifa lá, inativos ou em excessos. Agora a gente precisa de uma atenção especial aqui, ó, autólise. Professor, o que é autólise? Auto é consigo mesmo, lise, rompimento, certo?
Autólise significa rompimento lisossômico. Então, galera, só para você entender aqui do lado esquerdo, ó. Eu tenho uma célula, eu tenho o lisossomo, por alguma causa, né, algum motivo em particular, o lisossomo ele se rompe dentro da própria célula. Em vez dele se romper no vacúolo, ele se rompe direto no hialoplasma e começa a lançar as enzimas no hialoplasma. E aí você sabe o que vai acontecer? O lisossomo vai começar a digerir a própria célula. Isso vai desencadear a morte celular. Certo? É o que acontece, por exemplo, com a cauda do girino. Você sabe que o girino, quando ele é formado aqui no número 2, é o girininho, né? Eclodiu do ovo, ele tem uma cauda, ele não tem boca formada ainda, não há boca formada ainda, então ele começa a consumir a própria cauda. Formam-se as patas posteriores, ele ainda não tem boca, ele continua consumindo a própria cauda. Depois originam-se as patas anteriores, aí é onde tem a formação de uma boca. E quando ele sai da água, né, e vai para o solo, ele ainda tem um vestígio caudal, mas ele ainda vai consumindo essa cauda. Como que acontece? As células da cauda vão ocorrendo o quê? Morte celular, ocorre autólise, e automaticamente vai ocorrendo uma regressão da cauda do girino. Tanto que sapo adulto, já te falei isso, pertence à ordem Anura, não tem cauda, mas já teve quando era girino. Certo? Olha lá que interessante. Ó. Riquíssimo em substâncias nutritivas. Correto? E ele vai absorvendo e a cauda vai regredindo. Autólise celular. Quer ver outra coisa bem interessante? Embrião humano na terceira semana, embrião humano na quarta semana, embrião humano na quinta semana, e olha a sexta semana. Está começando a formar os dedinhos. Vocês estão vendo aqui? Né, os dedinhos do pé. Certo? O que acontece? Existe uma membrana entre os dedinhos. Essa membrana é chamada de membrana interdigital, como se fosse membrana de sapo, pé de sapo. Que sapo, né? Não, pode ser também, mas na verdade o que eu queria dizer era pé de pato, tá certo? Pé de pato, mas tudo bem. E aí, professor, o que vai acontecendo? Essas membranas que ficaram entre os nossos dedos no período embrionário foram sofrendo autólise. Nós fomos consumindo os nutrientes dessa membrana, bebezinho com 7ª semana, e olha só na 8ª semana, ó. Na 8ª semana os dedinhos não tem nenhuma membrana separando. Então elas foram rompidas também, reduzidas, né, regredidas por o fenômeno da autólise. Então vamos lá, autólise. Rompimento da membrana lisossômica provocando a morte celular. Certo? Então o primeiro exemplo que eu quero que você coloque aí, já tem até um desenho aí, eu escrevo lá. Regressão da cauda do girino. Não vai escrever cauda errada, hein? É cauda com U. Regressão da cauda do girino. Cauda com U. E aí, regressão das membranas interdigitais na fase embrionária humana. Regressão das membranas interdigitais na fase embrionária humana. Na fase embrionária humana. Tudo bem, pessoal? Vou avançar. Aí eu quero aproveitar consequências de autólise, de questões de vestibular. Sabe o que você está vendo aqui? Isso aqui a gente chama de príon. Isso aqui é um príon. Professor, o que é um príon? Ah, príon é um vírus. Não. Príon é uma proteína infectante. É uma proteína infectante. Essa proteína infectante que você está vendo aqui, chamada de príon, tá? O que acontece? A gente absorve essa proteína e o nosso organismo não consegue degradar. Isso faz com que o lisossomo se rompa. As membranas do lisossomo acabam se rompendo. E se o lisossomo se romper, ele vai liberar as enzimas no próprio citoplasma, que vai provocar a morte celular. E existem algumas doenças que são decorrentes, tá, desse príon. Professor, dá um exemplo. Tá? Vamos lá. Primeiro, mal da vaca louca. O mal da vaca louca é provocado por uma proteína infectante. Você vai ter que tomar muito cuidado. Se eu fosse você, eu colocava ali embaixo no rodapé. Ó. No vestibular eu vou errar. Príon não é um vírus. Príon é uma proteína infectante. Cuidado. Todo mundo vai lá, marca príon como vírus e ainda fala eu manjo. Essa aqui é uma doença que aconteceu em 1996 na Inglaterra. Praticamente todo o gado inglês foi sacrificado naquela época, porque o que aconteceu? Os animais começaram a comer ração que foi feita através de restos de ovinos, né, abatidos, aí fizeram a ração, misturaram com a grama, só que esses animais estavam doentes, né, esses ovinos, e aí eles apresentavam o príon. Aí o gado consumiu, absorveu, a proteína foi direto para as células nervosas, os neurônios, e aí começou a provocar morte celular
olha só que tenso, né? Dos neurônios, devido ao rompimento do lisossomo. Afetou o sistema nervoso, acabou afetando o animal por completo. Resumindo, tiveram que sacrificar um animal. Certinho? Isso é prio. Mal da vaca louca. Aí existe uma outra doença, que é chamada de doença do coru, que está associado com canibalismo humano. É isso mesmo que você está ouvindo. Existe uma tribo na África que, após os entes queridos falecerem, eles enterram os entes queridos, né? 7 dias depois eles desenterram os entes queridos, removem o crânio, retiram a massa encefálica e faz tipo um caldo, né? Uma sopa desse cérebro, né? Dessa massa encefálica, e aí esse líquido ele é distribuído para os familiares. Qual é a crença deles? Que toda aquela energia, aquela sabedoria do ente que faleceu continua na própria família. Tá? Isso é uma questão cultural, né? Não cabe julgamento. Mas o coru, como aconteceu com esse jovem aqui, que entrou em óbito, ele estava também com esse prio, essa proteína infectante, certo? Então é muito comum, é uma prática de canibalismo, mas é um ritual deles, lá da tribo. E isso vai passando de família para família, devido à proteína infectante. Essa é chamada de doença do coru. Vai acompanhando na tua apostila aí, ó. A outra é a silicose. Trabalhadores que absorvem muita sílica, a sílica se acumula, né, por exemplo, no pulmão e começa a provocar morte celular decorrente da autólise celular. E aí o pulmão da pessoa, olha como é que fica. Você tem aqui um pulmão normal, a pessoa vai acumulando sílica, principalmente o dióxido de silício, e aí o pulmão silicótico, né, ele fica praticamente todo com perfuração. Está na cara que você já sabe o que vai acontecer, né? Uma insuficiência respiratória gravíssima, né? Olha isso, ó. Isso é silicose, causada pelo fenômeno da autólise, acúmulo de sílica, né, no órgão pulmonar. E tem a outra doença chamada de asbestose. Dá uma olhada lá, ó. Asbestose é acúmulo de amianto. Asbestose é acúmulo de amianto também no pulmão. Tanto que hoje as caixas d'água não são mais feitas de amianto, certo? É proibido. Só você acaba ingerindo o amianto dissolvido na água. Pode dar problema pulmonar também, entre outras consequências. Outra, agora as caixas d'água são feitas à base de PVC. Não é isso? Algumas provocam câncer, mas tem que acreditar, né, que a asbestose foi resolvida. Agora vamos tentar resolver o problema do câncer. Tá? Pode ver que tem pesquisa sobre câncer ligado a PVC de caixa d'água. Se correr, né, como é que é? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né, pessoal? Vamos lá, chegamos em outra organela, peroxissomo, que é parecida com o lisossomo. Só que o lisossomo tem enzimas hidrolíticas e o peroxissomo tem enzimas catalíticas. Deixa eu explicar, depois você copia tudo. Essa enzima aqui, pessoal, ela tem uma finalidade. A finalidade é transformar o ácido graxo no principal esteroide que existe, que é o famoso colesterol, certo? Depois você copia. É encontrado em grande quantidade, aonde, professor? No fígado e também nos rins. A principal enzima que ela apresenta chama-se catalase. O que a catalase faz? Olha para cá. Ela transforma o H2O2, que todo mundo sabe que é o peróxido de hidrogênio, quebra o H2O2 e produz no lugar água e oxigênio. Gente, a catalase é o seguinte, né? Vamos falar aqui da água oxigenada, o famoso H2O2. Depois você copia. O H2O2, que é a água oxigenada, é extremamente tóxica. Ela é tão tóxica que quando você se corta, você joga água oxigenada e começa a borbulhar. Você já viu? É a catalase, liberada pelos peroxissomos, né, dessas células que foram lesadas nesse corte, que libera a catalase e quebra a água oxigenada, produzindo água e oxigênio. Por isso que fica borbulhando. Professor, qual é a vantagem disso? A vantagem é que, nesse caso, o ambiente vai ficar oxigenado. Isso vai dificultar uma possível infecção bacteriana, principalmente as bactérias anaeróbicas que não suportam o oxigênio. Certinho? Então é um veneno que se torna um remédio. Então vamos lá, peroxissomo atua na desintoxicação celular, também atua na desintoxicação, função parecida com o retículo liso, certo? Desintoxicação. Professor, quem é que forma o peroxissomo? Ele mesmo. Eu tenho um peroxissomo, ele sofre uma invaginação e aí ele se duplica. Isso é chamado de autoduplicação.
Então, olha lá, origem e autoduplicação. Principal função, converte em ácidos graxos para a síntese de colesterol. Põe aí no espaço a palavra colesterol. Apresentam oxidase, a mais conhecida é a enzima, está aqui galera, lá em cima, ó, catalase. A enzima chama-se catalase. Converte, por exemplo, a água oxigenada, que eu acabei de falar, em água e oxigênio. São comuns nas células do fígado e nas células dos rins. Abundante no fígado, tá? Comparado com o rim. Participa também das funções de sais biliares. E olha lá, ó, as células vegetais, os peroxissomos são chamados de, precisa que você coloque esse nome, ó. Em vegetais, os peroxissomos são chamados de glioxissomos. Glioxissomos. Beleza? Glioxissomos. São encontrados em sementes de germinação, convertem lipídios em carboidratos, que são comumente na germinação. Então, a semente, que é rica, né, em lipídios, são convertidos em carboidratos, esses lipídios, para poder ajudar a semente no processo energético e iniciar o processo de germinação. Isso é peroxissomo. Gente, o que nós já vimos aqui? Vamos lá. Retículo liso, retículo rugoso, ribossomo, complexo de Golgi, lisossomo, e entramos agora no chamado peroxissomo. Continuando. Chegamos no vacúolo celular. O vacúolo celular é o seguinte, ó, você encontra em vegetais e você encontra em algas. Correto? Então, o que acontece? Até por curiosidade, ó, eu tenho aqui uma célula jovem. E se você observar, existem 2 vacúolos, às vezes 3, às vezes 4, às vezes 5. Isso é uma célula jovem. Quando a célula é adulta, esses vacúolos se fundem, formando um só. Você está vendo? Formando um só. E a função do vacúolo é armazenamento. Certo? A membrana que envolve o vacúolo a gente chama de tonoplasto. Ele armazena água, o vacúolo, armazena sal, proteínas, carboidratos e até mesmo toxinas. Tá? Ele chega a ocupar até 80% do volume da célula vegetal, por exemplo. Então vamos lá, vacúolo celular. Opa, até avancei a folha aqui, mas vai lá. A maioria das células vegetais adultas apresenta um grande vacúolo central celular. Chega a ocupar até 80% da célula e ele também é formado a partir do complexo de Golgi. A membrana que envolve o vacúolo chama-se tonoplasto, já está ali. A composição química da membrana, chamada tonoplasto, é lipoproteica. A membrana é lipídios e proteínas, né, gente? Membrana plasmática, lipoproteica. O vacúolo celular armazena o quê? Põe lá, água, sais, toxinas, tudo bem? Toxinas, carboidratos, lipídios, toxinas, carboidratos, lipídios, certo? Proteínas, etc. Beleza, galerinha? Vamos lá. Agora nós chegamos em citoesqueleto. Citoesqueleto é o seguinte, toda vez que você falar em citoesqueleto, eu tenho que lembrar disso aqui, ó. Citoesqueleto atua na forma, citoesqueleto atua na movimentação celular, tanto de deslocamento, como é o caso do espermatozoide que tem flagelo, como é o caso do parameço que tem cílio, quanto movimentação celular. A movimentação celular a gente chama de ciclose. Como assim? As substâncias ficam se movimentando dentro do próprio citoplasma da célula, isso é chamado de ciclose. E toda vez que eu falar em citoesqueleto, eu tenho que lembrar de 2 organelas. Uma delas a gente chama de microtúbulos e a outra delas a gente chama de microfilamentos. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas já vou adiantar. Toda vez que falar em microtúbulo, a proteína do microtúbulo chama-se tubulina. E toda vez que eu falar em microfilamento, você conhece, não conhece? A famosa actina. E já vou avisar, quem é que tem citoesqueleto, professor? Apenas os eucariontes. Apenas. Procarionte não tem microtúbulo nem microfilamento. Não tem citoesqueleto. Então vai. Encontrados apenas em células eucariontes. Pode grifar. Constituição de microtúbulos e microfilamentos. Foi o que eu falei para você. Funções. Forma celular, né? Forma celular. Então, escreve lá para mim. Forma celular, movimentação celular, as células se movimentam por flagelos, por cílios, e ciclose.
Ciclose é movimento citoplasmático. Movimento citoplasmático é o que nós chamamos de ciclose. Tá bom? Qualquer coisa dá um pause, forma celular, movimento celular e ciclose. Vamos falar dos microtúbulos. Pessoal, o microtúbulo é o seguinte, dá um tempinho. O que você está vendo aqui, né, são proteínas chegando para constituir o microtúbulo, são proteínas chamadas de tubulina, certo? Olha agora na vertical. E não sei se você percebeu, ó, mas dá uma observada, ó, a forma de um microtúbulo, ela é como se fosse uma molinha, né? As proteínas de tubulina se dispõem de uma forma como se fosse, né, uma mola. Isso é chamado de forma helicoidal. Então vai lá, microtúbulos. Ricos em proteína, põe o nome tubulina. A proteína chama-se tubulina. Não esqueça disso. As moléculas de proteínas, né, tubulina, se dispõem de forma helicoidal. E é interessante, gente, que é o seguinte, ó, eu vou desenhar um microtúbulo aqui, ó, tá? Rapidão aqui, basicamente, certo? O que pode acontecer? Ele pode perder a tubulina. Ele pode perder a tubulina. Se ele perder a tubulina, ele diminui de tamanho. Agora pode acontecer o contrário, né? Ele pode ganhar tubulina, ele pode receber tubulina. Aí qual que é a tendência dele? Aumentar de tamanho. Então, o microtúbulo, olha para mim, ó, ele pode aumentar e diminuir, né? Perdeu tubulina, diminui. Ganhou tubulina, aumenta. Então ele fica esse movimento, contração e expansão, contração e expansão, contração e expansão. Esse movimento de contração e expansão é o que vai gerar o movimento celular, que eu quero que você grife a terceira linha. Podem diminuir ou aumentar de tamanho, o que provoca movimento e alteração na forma celular. Lembra quando a ameba encontra, um glóbulo branco mesmo, encontra uma bactéria, e aí ele engloba a bactéria, como é que chama isso? Fagocitose, ele emite os seus, como é que chama? Pseudópodes. Essa formação de pseudópodes é graças a esse movimento de expansão e contração, certo? Dos microtúbulos. Agora, olha só, eu preciso que você entenda uma coisa. Professor, quem é que forma os microtúbulos? Bom, quem forma os microtúbulos, deixa eu aproveitar essa imagem. Vocês vão ver daqui a pouquinho, mas já vou adiantar. O ribossomo, estou pensando no ribossomo, ele deve estar falando de mim. Pessoal, os centríolos, dá uma olhada aqui, ó. Os centríolos, eles ficam em lados opostos das células. Vocês vão ver daqui a pouquinho que o centríolo atua na divisão celular. Aqui nessa região onde o centríolo fica em lados opostos, tá vendo? Tá, vou até circular. Toda essa região aqui, ó, a gente chama de centro celular. Você pode chamar de centro celular ou você pode chamar de centrosomo. É exatamente nos lados opostos das células, onde fica o centríolo, onde os microtúbulos são formados, onde as proteínas tubulinas são formadas, no chamado centro celular, que eu quero que você grife isso agora. Origina-se em uma região denominada MTOC. O que é isso, professor? É uma sigla. Quer dizer o quê? Microtubule Organization Center the Book on the Table. Você viu aí que massa? Olha lá. É o centro organizador de microtúbulos. Aí eu fiz uma frase embaixo. Ó. O centro organizador de microtúbulos, né? Olha lá. As células animais possuem um centro organizador de microtúbulos denominado, grifa, centrosomo ou centro celular. Centrosomo ou centro celular. Precisa anotar isso. Centrosomo ou centro celular. Então vamos ao que interessa, vamos lá. O que eles formam? O que o microtúbulo, que é esse carinha que você está vendo aqui, cheio de tubulina, forma? Olha lá, galera, ele forma esses pelinhos, estão vendo esses pelinhos? Esses pelinhos, qual é o nome que dá para eles, pessoal? Cílios. Então vai lá, formam cílios, aí você põe para mim entre parênteses, ó, paramécio, é uma estrutura de locomoção do paramécio. Então os cílios são formados de microtúbulos. Paramécio é um protozoário, não se esqueça, nós vimos na aula de protozoário esse ano. Reino protoctista, lembra? Antigo protista. Paramécio. Ele forma flagelos, olha aí, ó, o flagelinho, ó, é riquíssimo em microtúbulo. Olha aqui, ó, riquíssimo em microtúbulo. Aí, então eu posso colocar flagelo do Trypanosoma cruzi, que é esse que você está vendo aqui que causa a doença de Chagas, ou simplesmente o famoso espermatozoide. Está na boa? Espermatozoide. Então ele forma cílios, ele forma flagelos, o microtúbulo, e ele forma áster. Olha aí, galera, que massa, ó. Essa região toda aqui, mais escura, é o centrosomo, é onde os microtúbulos são formados. Você está vendo aqui, ó, tá? Isso aqui é chamado de áster. O áster são esses filamentos proteicos que fazem o quê? Certo? Vamos colocar aí?
Qual a finalidade do áster? Posiciona os centríolos, tá? Os centríolos nos lados opostos, das células, certo? Então a finalidade do áster é posicionar os centríolos. Isso aqui é centríolo, ó. O centríolo atua na divisão, vou falar dele daqui a pouquinho. Então a finalidade do o centríolo ele é posicionado em lados opostos, ó, tanto em um quanto o outro. Tá vendo? E essa posição aqui, lados opostos, ele é mantido nessa posição graças à presença do áster. Beleza? Segue o jogo, vamos lá. Chegamos agora em fuso mitótico. Fuso mitótico é isso aqui, ó. Olha lá, galera, ó. Isso aqui é fuso mitótico, certo? Esses filamentos proteicos é o que nós chamamos de fuso mitótico. Olha o tanto de fuso mitótico. Só para entender, isso aqui é uma célula, confirma? E a célula está entrando em processo de divisão. Professor, qual que é a finalidade do fuso mitótico? É essa aqui, ó. O fuso mitótico, ele prende o cromossomo durante a divisão celular. Então a função do fuso mitótico é fixar cromossomos durante a divisão celular. E quando eu falo em divisão celular, eu estou falando de mitose e estou falando de meiose. Correto? Certinho? Fixar cromossomos durante a divisão celular, seja mitose, seja meiose, que já já nós vamos entrar nessa matéria. E aí, olha lá, galera, ó, ele forma o microtúbulo, eu estou falando de microtúbulo, olha aí, ó, isso aqui é um tubinho, não é tubinho, professor, como é que é o nome? Microtúbulo. Olha aí, ó, são vários microtúbulos. Então ele origina uma organela chamada centríolo, certo? Aqui tem 3 microtúbulos, você está vendo na vertical, posição central, aqui tem mais 3, certo? Ó, vou até contar com você, ó, 3 mais 3, vamos contar quantos feixes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 3 microtúbulos cada feixe, são 9 vezes 3, então vai ter 27 microtúbulos. Não precisa copiar, que ali do outro lado você vai copiar isso. Então, um centríolo apresenta 27 microtúbulos. Então, eu estou falando de microtúbulo. A função do microtúbulo é formar quem, pessoal? É formar centríolo, não é isso? Então, o que ele forma mais? Ele forma cílios, flagelos, áster, fuso mitótico e centríolos. Tudo bem? Bom, já que eu estou falando de microtúbulo, já que eu estou falando de citoesqueleto, o centríolo também faz parte do citoesqueleto. Então, eu vou falar dele. O que eu posso falar? O centríolo, a função do centríolo, a mais importante delas, é organizar a divisão celular. Mas não é só não, tá? Ela a base de quem? De cílios e flagelos. Já já eu vou te mostrar como é que ele faz isso. O que você está vendo aqui é um centríolo. Ô professor, olha aí, ó, ele é cheio de tubinhos. Não, fala certo, ele é cheio de microtúbulos. São, conta comigo, ó, 1 feixe, 2 feixes, 3 feixes, 4 feixes, 5 feixes, 6 feixes, 7, 8, 9 feixes. Então, são 9 feixes com 3 microtúbulos cada. Pode contar, ó, 1, 2, 3, certo? Olha aí, ó, 3 microtúbulos, ó, 3 microtúbulos, 3 microtúbulos. Então, ao todo, quantos microtúbulos tem um centríolo? 27 microtúbulos. Isso é importante demais, ainda mais para federal que adora a questão de rodapé. Então, vai lá, centríolos. Os centríolos são constituídos de microtúbulos, já tinha falado. Atua no controle da divisão celular, foi a primeira função que eu marquei ali, e formação basal, base de cílios e flagelos. Vocês já vão ver como é que é essa base. Assim como as mitocôndrias, que eu vou falar daqui a pouquinho, possuem capacidade de autoduplicação. Peroxissomo se autoduplica, centríolo se autoduplica, mitocôndria se autoduplica e plasto se autoduplica. Muito bem. O centríolo é constituído por, põe lá para mim, aqui ó, 9 feixes com 3 microtúbulos cada, apresentando 27 microtúbulos. Não vira folha, não vira folha. 27 microtúbulos. Eu quero que você olhe agora isso. Tem vestibular, aqui nós temos centríolo em movimento. Tem vestibular que pergunta, tá? Já tinha falado do centrossomo para você, né? Que é a organização formadora de microtúbulos, que ficam em lados opostos, ok? Apenas uma curiosidade. Agora, a disposição dos microtúbulos no centríolo, isso o vestibular pergunta. Eu quero que você vá lá embaixo, né? E vamos colocar à disposição. Lembra que eu te falei que ele tem 9 feixes? Olha lá, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a disposição são 9 feixes. Mas, dá uma olhada aqui no centro. Fala para mim, quantos microtúbulos tem aqui no centro? Nenhum, professor. Então é 9 mais 0. Então você fala que a disposição dos microtúbulos nos centríolos é 9 feixes, mas nenhum microtúbulo no centro. Então são 9 feixes. Nada no centro. Nada no centro. Correto? Então ele é 9 mais 0. Então vai lá embaixo, centríolos, 27 microtúbulos, vai lá, ó, disposição entre parênteses, põe lá no desenho. 9 mais 0. Professor, e os cílios e flagelos? Lembra que eu te falei que cílios e flagelos são formados também por centríolos? Lembra que eu te falei? E por microtúbulo? Deixa eu voltar numa imagem aqui. Ó. Eu quero que você volte nessa imagem. Olha só, ó, eu vou fazer um esquema bem legal aqui para você entender uma coisa. Não precisa copiar não, tá? Eu vou apagar aqui o espermatozoide, aqui essa imagem que eu apaguei, e quero que você preste bem atenção numa coisa. Duas coisas, na verdade. Vou aproveitar. Você está vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é um centríolo. Certo? O que acontece com o centríolo? Um dos microtúbulos, um deles, acaba ganhando, né, proteína tubulina. E aí ele começa a crescer, crescer com mais tubulina e vai dando origem a quem? Ó, ao flagelo. Mas a base, olha a base, ó, a base é o centríolo. Do que é feito o flagelo? De microtúbulos. E de onde é que vieram esses microtúbulos? Dos centríolos. Você está vendo essas esferinhas aqui, pessoal, alongadas aqui do lado? Só por curiosidade para vocês, aproveitar essa imagem. Isso aqui que eu estou pintando em vermelhinho, olha lá, ó, isso aqui são mitocôndrias, tá? As mitocôndrias servem para quê? Para fornecer ATP, energia, para que o flagelo possa se movimentar. Vamos continuar? Vamos lá. Eu vou voltando aqui então. Disposição dos microtúbulos. Não vira a tua folha, você pôs 9 mais 0. Agora, professor, e dos cílios e flagelos? Cílios e flagelos é assim, ó. Conta comigo. 1 feixe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você concorda? Eu coloquei esse desenho embaixo. Mas você vê uma coisa aqui, ó? Tem mais 2 microtúbulos aqui no meio. Então nós temos 9 feixes com 2 microtúbulos. Ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então é 9 vezes 2, que vai dar 18. Com mais 2 no centro. Olha aqui, eu vou pintar os 2 no centro. Ó. Com mais 2 no centro. Confirma? Então vai dar 20. Então, cílios e flagelos apresentam 20 microtúbulos. Olha o desenho ali, ó. 20 microtúbulos. Centríolo tem 27, cílios e flagelo tem 20. Professor, e a disposição? Vamos lá, a disposição é 9 feixes também. São 9 feixes. Com mais 2 microtúbulos no centro. São 9 feixes nos cílios e flagelos e 2 microtúbulos no centro, que eu até pintei em vermelho e estou pintando de novo em vermelho. Olha lá, ó, 2 microtúbulos. Então você fala que em cílios e flagelos é 9 mais 2. Acredite se quiser, cai no vestibular. Olha que massa aqui um cílio cortado ao meio, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 microtúbulos. Com mais 2 no meio, 20. São 20 microtúbulos, 9 feixes na borda e 2 microtúbulos no centro. Beleza? E aí, virando a tua folha, eu ainda estou em citoesqueleto, falei de microtúbulo e agora eu vou falar de microfilamento. Você pode ver que essa imagenzinha eu coloquei aqui. Bom, gente, o microfilamento tem uma proteína que não é a tubulina, é a famosa actina, lembra? A actina, produzida principalmente nas células musculares, lembra que as células musculares têm 2 proteínas famosas? Actina e miosina, certo? Olha lá, ó, o microfilamento ele é riquíssimo em actina, certo? Já o microtúbulo é riquíssimo em tubulina. Existem filamentos intermediários, tá? Os filamentos intermediários podem ser encontrados também em cílios e flagelos, mas vamos focar aqui em microfilamento. Os filamentos de actina podem estar associados a filamentos de miosina. Lembra das proteínas musculares? A actina podem estar associadas aos filamentos de miosina. Quer ver? Olha essa imagem aqui, ó. Aqui nós temos, já vi isso aqui em tecido muscular, ó. Certo? Em vermelhinho nós temos miosina e nas laterais aqui em verde e no centro nós temos a actina. Aqui nós temos um músculo estirado, um músculo relaxado. E aqui embaixo nós temos um músculo contraído. Está lembrado disso? Estão lembrados? Estão lembrados dessa imagem aqui? Na situação A, músculo relaxado, miosina aqui no meio, actina aqui na borda. Está lembrado? E aqui em B nós temos um músculo contraído.
Os filamentos de actina e miosina desidam entre si, provocando aumento do volume muscular. Então coloca para mim lá, aumento do volume muscular. Certo? Já mostrei isso para você. Aqui eu tenho meu bíceps relaxado e agora eu tenho meu bíceps contraído. Gente, eu não vou forçar muito para não arrebentar a camiseta, tá? Lá em casa eu apanho quando eu estrago a camiseta. Vamos lá então. Então olha lá, aumentou o volume é porque eu tenho maior contração entre actina e miosina. Beleza então, vamos lá. São responsáveis pela formação de duas regiões do citoplasma, ectoplasma e endoplasma. Isso aqui é uma ameba. Em nós temos o chamado ectoplasma. E já vou avisar para você, que eu quero que você coloque, por favor. O ectoplasma, ecto, é mais externo, né? Fora. Ele é um gel. O gel, ele é semilíquido. Nunca esqueça disso. Ele é semilíquido. Esse é o gel. Já o 2, tá? O 2, vou colocar aqui embaixo qual do espaço. Ele é chamado de endoplasma. Endoplasma. Certo? É mais interno. Então, ele é conhecido como sol. É isso mesmo. Sol, porque ele é líquido, ele é fluido. Então, nós temos o ectoplasma número 1, gel, semilíquido, e o 2, o endoplasma, sol, que é líquido. Tá tudo bem? Certo? Isso aqui é uma ameba, para quem não lembra, movimentos do citoesqueleto. Penúltima organela, mitocôndria. A mitocôndria atua na respiração celular, certo? Eu vou ter uma aula com vocês, uma aula extra só de respiração celular, lembra? Ciclo de Krebs, cadeia respiratória, glicólise. Então a mitocôndria, ela tem o seguinte, vou já adiantar para você. Ela tem essa parte líquida, que a gente chama de matriz mitocondrial, certo? Onde ocorre, para quem não lembra, a matriz mitocondrial, tá? É onde ocorre uma etapa respiratória chamada de ciclo de Krebs. Eu vou dar essa aula ainda para vocês. E aí nós temos as dobrinhas. Você está vendo as dobrinhas aqui? Ó? Isso aqui é uma dobrinha, aqui é outra dobrinha, outra dobrinha. Cada dobrinha dessa a gente chama de cristas mitocondriais. É onde ocorre uma etapa da respiração celular chamada de cadeia respiratória, que é a mais importante de todas. Todas são importantes, mas essa é a mais importante de todas. Professor, o que eu posso falar da mitocôndria? A mitocôndria ela realiza a respiração celular, produz ATP, é uma organela que possui DNA, é uma organela que além do DNA, olha lá, ó, ela possui também ribossomos. E vamos lembrar? As mitocôndrias que nós temos são todas de origem maternas. Nós não temos mitocôndrias do pai, nós só temos mitocôndria da mãe. Por quê, professor? Tá, vamos pegar uma imagem aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu vou manter isso aqui, tá? Só um segundo. Vou voltar aqui na mitocôndria. Vou abrir aqui um espaço e vou aumentar. Pronto, beleza. Então tá aqui, daqui a pouco eu volto. O que acontece é o seguinte, galera. O óvulo, fica olhando, ó. Ele contém as mitocôndrias dele, né? Do óvulo, célula materna. O espermatozoide, como vocês acabaram de ver ali agorinha, né? Que tem aqui o flagelo. Opa. Ele apresenta, como eu mostrei nas imagens anteriores, as mitocôndrias, correto? Aqui nós temos o núcleo, aqui nós temos o acrossomo. Quando o espermatozoide penetra no óvulo, a cabeça do espermatozoide penetra no óvulo, com o material genético. Já o pescoço do espermatozoide com o flagelo ficam do lado de fora. E é exatamente no pescoço que ficam as mitocôndrias. Então as mitocôndrias de nosso pai não entraram no óvulo da nossa mãe. E aí o que aconteceu? Formou-se o material genético masculino e feminino, ou seja, material diploide, com as mitocôndrias da nossa mãe. Então as mitocôndrias que nós temos são de nossa mãe. Existem cientistas que garantem que quando a gente acaba ocorrendo a penetração do espermatozoide no óvulo, e às vezes a mitocôndria ela penetra no óvulo, o que acontece? A mitocôndria ela pode ser degradada, entendida como um corpo estranho, pelo lisossomo. De uma forma ou de outra, tá? Nós não temos mitocôndrias do pai, nós só temos mitocôndrias da nossa mãe. Então, gente, tá? Você tem a mitocôndria da sua mãe, tá? Se você tem uma irmã que é filha da mesma mãe, então você, sua mãe e sua mãe têm a mesma mitocôndria. A mitocôndria da sua mãe veio da sua avó materna. Professor, mas eu sou homem, o que vai acontecer com as mitocôndrias que eu tenho? Você vai morrer um dia e acabou. A sua mitocôndria não vai passar para adiante. Acaba no homem. Professor, mas eu tenho uma irmã, filha da mesma mãe que eu, né, minha irmã.
Ah, beleza, então a sua irmã vai continuar transmitindo a mitocôndria da linhagem materna. Então, mitocôndria é exclusivamente materna. Não esqueça isso. Então, vamos lá. Mitocôndria atua na respiração celular, produção de ATP. Etapas que a mitocôndria participa na respiração aeróbica. Vai. Ciclo de Krebs, está lá. Ó. Ocorre escreve galera, matriz mitocondrial. Cadeia respiratória, ocorre nas cristas mitocondriais. Beleza. Possui DNA e ribossomos. Pode colocar ali para mim, ó, DNA e ribossomos. Apresentamos exclusivamente mitocôndrias maternas. Passa o marca-texto. Maternas. O conjunto de condrioma, né, eu até coloquei embaixo para você, é bom você anotar, chama-se, conjunto de mitocôndria, né? Eu te dei a resposta. Chama-se condrioma. Gente, quando eu estava dando aula de origem da vida, eu te contei essa história aqui, ó. A hipótese endossimbiótica. Aqui é endossimbiótica. Você lembra disso? Eu havia dito que tanto o cloroplasto, que é a figura A, quanto a mitocôndria, que era a figura B, os cientistas acreditam que elas tenham sido bactérias primitivas do passado. E essas bactérias primitivas do passado, né, elas foram incorporadas às células eucariontes, dando origem e dependente uma da outra. Você lembra disso? Então havia uma bactéria primitiva, a partir dela surgiram as primeiras células eucariontes, aí uma dessas bactérias primitivas entraram nessa célula e passou a fornecer energia para a célula e a célula nutrientes para essa bactéria. Enfim, originou-se assim a mitocôndria. E um grupo de células deu origem à célula animal. Animal, por exemplo, só tem mitocôndria, concorda? E um outro grupo recebeu outra bactéria primitiva que deu origem a cloroplastos. A mitocôndria já estava lá, mais o cloroplasto, e deu origem às plantas. Isso é chamado de hipótese endossimbiótica. Falou em hipótese endossimbiótica, eles vão te perguntar quais são as organelas que, né, fazem parte da hipótese endossimbiótica, ou seja, que tenham sido bactérias primitivas. São hipóteses, mitocôndrias e cloroplastos. Então, grifa para mim lá, ó, é considerada por alguns cientistas uma organela endossimbiótica. E para encerrar a nossa aula, plastos. Gente, quem que tem plasto? Quem tem plasto são algas, certo? E, é claro, além das algas, né, lembra? Os vegetais. Toma cuidado, hein? Alga cianofícia, por exemplo, que é uma célula procarionte, não tem plasto. Ah, professor, tem bactéria que faz fotossíntese, ela tem plasto. Não. Bactéria que faz fotossíntese tem clorofila. Clorofila é um pigmento. A função do plasto é sintetizar, realizar, né, a famosa fotossíntese. Bom, o que eu posso falar do plasto? O plasto tem DNA, o plasto tem ribossomo, o plasto também realiza, deixa eu voltar aqui, o plasto também realiza autoduplicação, certo? O plasto realiza também autoduplicação, está aqui, ribossomo. O plasto também participa da hipótese endossimbiótica. Então vamos lá. É encontrado apenas em células vegetais e algas. Algas. Quando eu falo algas, seria bom você colocar para mim algas protistas, né? Ou o nome atual, protoctistas. Porque a alga do reino Monera não. Lembra? A alga do reino Monera são as bactérias. Ou bactérias primitivas, ou cianobactérias. Vamos falar das cianobactérias, que são as algas do reino Monera. Possui DNA e ribossomos. Possui DNA e ribossomos e capaz de realizar a autoduplicação. Quando eu dei aula de fotossíntese, eu falei disso aqui, mas vou falar de novo. O que você tem aqui é um cloroplasto. Cada unidade dessa é um tilacoide. Lembra? Ó, aqui é um tilacoide. Tá certo? Beleza? Cada unidade é um tilacoide. O conjunto de tilacoide, olha aqui, ó, tilacoide, tilacoide, tilacoide. Esse conjunto de tilacoide a gente chama de granum. É isso mesmo. Aqui tem granum, aqui tem granum, 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 granum. E o conjunto de granum a gente chama de grana. Tá certo? Vamos lembrar? Então vamos lá, só para lembrar, para quem não lembra, na tilacoide ocorre a fase clara da fotossíntese, já tivemos essa aula, etapa fotoquímica, e aqui no estroma, que é a parte líquida, ocorre a fase escura da fotossíntese, que é a fase enzimática. Então vamos lá. Observação, conjunto de tilacoides, põe para mim, granum, granum. E o conjunto de granum, grana. Conjunto de granum, grana. Tudo bem? E grifa lá, é considerada uma organela
endossimbiótica, também como a mitocôndria. Bom, gente, essa tabela é o seguinte, eu fiz um texto ali embaixo para vocês, tá? Mas qualquer plasto, ele é originado de um proplasto. O que é um proplasto? Um proplasto é um plasto primordial. Uma curiosidade que às vezes pode pegar você no vestibular é o seguinte, tá? Lembra, conjunto de mitocôndria, condrioma. Conjunto de ribossomo, polissomo. Conjunto de plasto, o conjunto de plasto é plastídeo, certo? Ou plastídeos. Plastídeos é o conjunto de plastos. Você pode ver que o título lá em cima eu coloquei plastos ou plastídeos. Plastídeos é conjunto de plastos. Então o proplasto é um plasto primordial. Esse plasto primordial ele pode produzir o leucoplasto ou o cromoplasto. O leucoplasto tem a função de armazenamento. Armazenamento. Ele vai pôr na tua apostila, ele é incolor. Já o cromoplasto tem a ver com o fenômeno mais importante que a planta realiza. Você lembra? Fotossíntese. E ele, né, é colorido. O cromoplasto ele tem cor, cromo. O leucoplasto é dividido em amiloplasto, proteoplasto e oleoplasto. O amiloplasto, o nome está dizendo, armazena amido. O proteoplasto, o nome também está dizendo, né, armazena proteínas. E o oleoplasto armazena lipídios, correto? Lipídios. Agora, olha lá, o cromoplasto que atua na fotossíntese, ele pode ser eritoplasto, tá? Ele tem a cor vermelha, certinho? Fotossíntese. Cloroplasto, que é o predominante, que é verde, e o xantoplasto, que é o amarelo, certinho? Aí eu fiz um comentário lá em cima, ó. O tipo de cloroplastos pode se transformar em outro, o leucoplasto ser transformado em cromoplasto e vice-versa. Por exemplo, um cloroplasto pode ser transformado, né, em cromoplastos. Pode acontecer. Tá certo? Aí, ó, até coloquei lá. Os leucoplastos, por exemplo, podem transformar em cloroplastos e vice-versa. E ambos podem gerar cromoplastos. Os plastos originam-se de pequenas bolsas incolores, tá, em células embrionárias de vegetais, denominadas lá no começo, ó, proplasto, plasto primordial. E para encerrar, galera, vamos lá. Eu fiz alguns exercícios aqui. Primeira questão. As células são consideradas unidades fundamentais que constituem todos os seres vivos, excetuando os vírus. É verdade. Na sequência a seguir, são apresentadas funções específicas desempenhadas por estruturas da célula. Caiu na GD, viu, galera? O que ele quer? Assinale a alternativa que contempla pela ordem a sequência de organelas que corresponde à afirmação. Que questão fácil. A organela celular constituída de membrana externa, membrana interna, conhecida como crista, já matou, é mitocôndria, e material preenchimento chamado de matriz, mitocôndria mesmo. Nela ocorre o processo de respiração, e por isso é considerada a casa de força das células animais e vegetais. Então eu já posso cancelar aqui, ó, a letra C. Presente em células animais e algumas células vegetais, atua na formação de cílios e flagelos e participam do processo de divisão celular. Certo? Bom, galera, isso é centríolo, então já corta o cromossomo e já corta o ribossomo. Você viu que coisa interessante? Ele falou que o centríolo é em algumas células vegetais. Sim, já disse isso. Só briófitas e pteridófitas possuem centríolos. Gímene e anjo não tem centríolo, toma cuidado com isso. 3. É formado por um mosaico fluido. Ih, já matou. Membrana plasmática, glicolipídios e proteínas. É responsável por manter a identidade química e a permeabilidade seletiva, membrana plasmática. Controle de entrada constante de substâncias que entra e sai das células bacterianas, animais e vegetais. Então é membrana plasmática. Bom, essa aqui, colocou cromossomo, já gabaritou, né? Letra A. Vamos lá. Local em que estão armazenadas todas as informações sobre a função e estrutura das células bacterianas, animais e vegetais, possibilitando que os indivíduos se repliquem, transmitindo às células filhas as informações existentes na célula progenitora. Cromossomo, ele está falando do material genético. Presentes em células bacterianas, animais e vegetais, enquanto se dispersam no citoplasma associados à retícula endoplasmática, no caso rugoso, e tem como função síntese proteicas, ribossomo, letra A. Que questão massa, hein? Questão 2. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação com DNA, disponível dos possíveis familiares. Pai, avó materna, filho e filha. Como o teste do DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também o DNA mitocondrial, que é de origem materna.
para dirimir dúvidas. Não se esqueça que o rapaz foi vítima de acidente. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA de quem? Antes de ler a questão. Gente, o DNA do rapaz veio de quem? Veio da mãe dele. E o DNA da mãe dele? Veio da mãe dele, ou seja, da avó dele. Então eu não vou olhar DNA do pai, nem do filho, nem da filha, nem do avô materno. Avó materna. Certo? Letra D. Poderia ser a mãe, mas a mãe não foi citada aqui na questão. E a saideira, sob citoesqueleto, está presente em células procarióticas e eucariotas. Citoesqueleto entra microfilamento, microtúbulo, entra centríolo, procariótica não. Está relacionado à ciclose, movimento citoplasmático, contínuo movimento de organelas e substâncias do citosol, parte líquida da célula, envolvendo proteínas como actina e miosina, letra B. Organiza a estrutura interna celular, mas não define a forma da célula, é responsável pela forma. O movimento ameboide de algumas células independe de suas adaptações, depende totalmente. Os microfilamentos de actina que o compõem se originam dos centrosomos, também chamado de centro de organização celular. Na verdade, é centro de organização de microtúbulo, certo? E isso não é microfilamento, é microtúbulo, não microfilamentos. Errado. Gente, foi uma aula demorada, mas muito obrigado. Organelas celulares, próxima aula nossa ao vivo aí, núcleo celular e mutações. Não perca essa aula. Grande abraço.